Você já deve ter ouvido falar da dívida pública e deve saber que uma parte enorme do orçamento público é dedicado a pagar ela. Mas você já parou para pensar quantos direitos sociais ficam de lado para poder pagar a dívida pública? Essa dívida é ilegal, ilegítima e fraudulenta. E a gente vai explicar aqui nesse vídeo 3 pontos de por que a gente não deve pagar ela. Não importa quantos governos paguem, a dívida sempre aumenta. O governo FHC, por exemplo, pagou 2 trilhões para a dívida. O governo Lula pagou 3 trilhões. E só no governo Dilma, 5 trilhões foram pagos para a dívida pública. Juntando os 2 governos do PT, são 8 trilhões de reais pagos para a dívida pública. Estamos sendo roubados. Os títulos da dívida pública são o principal negócio do país. Um mecanismo do capital financeiro internacional junto com os grandes grupos econômicos para saquear as riquezas do nosso país. Segundo dados da OCDE, 72% da poupança privada do país, ou seja, os lucros dos patrões, são utilizados para a compra de títulos da dívida pública. Não importa se são banqueiros, se são fazendeiros ou industriais, todos querem lucrar com a dívida brasileira. Originalmente, a dívida tinha um valor bem menor do que tudo que já foi pago nela. Mas a taxa de juros do país, a maior do mundo, além da constante renegociação desses títulos, garante aos capitalistas retornos permanentes às custas do nosso trabalho. São 12 empresas que detêm os direitos de negociar os títulos da dívida com o Tesouro Nacional. Todos os capitalistas ganham muito com a dívida, mas um capitalista sozinho não pode ir lá e comprar os títulos diretamente do Estado. Essa intermediação é feita por 12 empresas que têm uma relação prioritária com o Estado brasileiro e que podem elas apenas negociar esses títulos diretamente. Os donos desse monopólio são o Banco do Brasil, o americano Merrill Lynch, também Yankee, Goldman Sachs, Bradesco, BGT Pactual, o suíço Credit Suisse, o espanhol Santander, Votorantim Itaú e as corretoras XP Investimentos, BGC Liquidez e Renascença DTVM. Com esses títulos em mãos, esse verdadeiro monopólio faz uma grande festa. Pode vender para fundos de investimento, instituições bancárias, empresas estrangeiras e seguradoras e lucrar muito com isso. Quem lucra são os banqueiros e o capital imperialista, mas quem paga são os trabalhadores. As despesas com o pagamento da dívida são prioridade para todos os governos. A chamada Lei de Responsabilidade Fiscal compromete o Estado a destinar dinheiro prioritariamente para o pagamento da dívida pública. Mas esse dinheiro vem do nosso trabalho. E é por isso que eles querem aprovar a reforma da Previdência e, pelo mesmo motivo, querem tirar recursos da saúde e da educação. Os capitalistas querem que trabalhemos até morrer, mas também querem nos colocar cada vez mais cedo no mercado de trabalho, com contratos precários e salários de fome. E assim, vão encontrando novas formas de roubar o país com a dívida pública. É por isso que convidamos todos vocês que viram esse vídeo a fazer parte dessa campanha pelo não pagamento da dívida pública. O não pagamento precisa ser parte de uma batalha para mudar as regras do jogo. Um jogo em que os ricos e poderosos decidem e ganham tudo. Por isso, junto com essa batalha, precisamos lutar pela nacionalização dos bancos, para que funcionem sob controle dos trabalhadores e usuários, oferecendo crédito aos pequenos produtores e protegendo a poupança da população mais pobre. Mas antes de você ir embora, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal para você poder ficar sabendo dos próximos vídeos. Até mais!